Olá, grandonas! Esse vai ser o nosso segundo encontro e neles a gente vai falar sobre algo, né, que eu particularmente acho muito importante, que é o medo. E a gente vai aprender o que que essa emoção significa, como nós podemos lidar melhor com elas e por que que eu escolhi o medo, né, para ser tema do nosso encontro. É, durante, né, ao longo de todo esse tempo, né, atendendo, eu observo muito o como o medo ele costuma ser paralisador, né, o como a presença dele, né, os pensamentos que ele acarretam, a gente tende a tomar como verdade e acabar se distanciando ali dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. Então, esse é um encontro onde a gente vai aprender a fazer as pazes com essa emoção e a ouvir também as nossas coragens, tá bem? Então vamos lá. Antes da gente dar início, eu espero e desejo do fundo do meu coração que vocês tenham feito a tarefa de casa, que era fazer, né, uma carta de gratidão às suas versões do passado. Se você está chegando aqui, né, agora, volta no primeiro vídeo para você poder conseguir acompanhar direitinho. E eu espero e desejo que, ao fazer essa carta, né, e ao ler essa carta, você tenha conseguido se conectar com toda a força, com todo o carinho, com toda a sabedoria que as suas outras versões carreguem e que elas sirvam também como impulsionadoras para a gente poder conseguir ir em direção aos nossos objetivos, combinado? Então, vamos lá. Eu já contei para vocês que eu sou uma grande fã de poesia, né? E trouxe essa frase da Clarice Lispector para a gente poder ver hoje, né? Que é depois do medo vem o mundo. E quantas vezes, né, por estarmos aprisionadas a esse medo, a gente deixa de ver todo o mundo, né, e todas as experiências maravilhosas que vêm depois disso. E eu me incluo muito nessa questão, né? Como eu disse para vocês lá no primeiro vídeo, eu tive coragem de iniciar o Grandonas. Mas o Grandonas foi um projeto que ficou muitos anos mesmo, dentro da gaveta por eu ter medo, né? Eu acho que a exposição, o colocar a cara no sol, né, como tem o meme, costuma ser um dos meus maiores desafios, assim, costumam ser um dos meus grandes medos. Então, encarar isso foi algo que precisei trabalhar muito na terapia, precisei de muito apoio das minhas amigas e esse, né, é uma das coisas que eu gostaria muito de trazer aqui para vocês, né, da importância da gente conseguir perceber que quando a gente está diante, né, da possibilidade de experiências, né, enriquecedoras, experiências, né, que nos conectem com os nossos valores, com os nossos sonhos, do quanto que é importante a gente se sentir merecedoras disso, né, porque muitas vezes o medo assim, né, como alguns pensamentos e algumas crenças que a gente tem, eles vão funcionar mais ou menos assim, ó, como se fosse uma lente, onde a gente só enxerga a partir daquela perspectiva, né? E aqui é um convite para a gente tirar essa lente e olhar as coisas como elas são. Porque não é porque eu senti aquela emoção que eu me torno aquela emoção, né? Nós somos a capacidade de sentir e vamos sentir muitas coisas, mas os nossos pensamentos eles podem vir acompanhados, né, de errinhos, que é o que a gente vai chamar de distorção cognitiva dentro da perspectiva da TCC. Do mesmo jeito que as nossas emoções elas também não são, a gente não pode tomar elas totalmente como verdades, né? Porque nós podemos sentir muitas coisas e a gente vai caminhando, né, em direção a essas reestruturações, a essa ampliação de consciência, para que a gente possa seguir, tá bem? Vamos lá. O medo, ele é uma emoção responsável por nos proteger de ameaças que são reais ou imaginárias, né? Então, por exemplo, se eu estou diante de um leão, eu tenho um risco muito grande mesmo de ser ali devorado. Então, é algo que é real. Mas nós também construímos, né? E principalmente hoje, nós construímos muitos cenários imaginários, né? Um dos cenários, por exemplo,
que eu construí ao longo desse tempo era que eu seria, assim, apedrejadíssima de estar me expondo aqui na internet. É algo que pode acontecer? É, mas o que aconteceu, inclusive, muito obrigada, foi eu ter recebido uma enxurrada de carinho, de retorno das minhas amigas, seja por aqui pelo canal, seja no meu número, né, pelo WhatsApp. Então, o quanto que foi importante conseguir vencer isso, né? Porque o meu medo me fez acreditar que seria um projeto, né, que seria um fiasco, que eu seria ignorada, que ninguém iria ver, quando na verdade eu recebi muito afeto, recebi muito incentivo. Várias amigas minhas compartilharam, então assim, meninas, muito obrigada pelo carinho de vocês, pelo apoio. E é importante a gente se permitir também essa abertura, né, de encarar aquilo que a gente acredita, né? Porque na TCC tem um movimento que a gente vai chamar de exame de evidências. E aí, o que que é isso? É a gente tirar essa lentezinha, né, e olhar para a realidade, né? Ok, essa lentezinha tá aqui, mas será que ela é verdadeira mesmo? O que que tem que está acontecendo nessas circunstâncias que me comprovam que isso aqui é um pensamento ou é realmente correspondente à realidade, né? O que eu tenho que me faz perceber que essa é uma resposta, né, de fato assertiva, o que não é. Então a gente vai buscando essas pistas, né, ali nos ambientes e nas situações que comprovem isso. E se o medo ele é uma emoção responsável por me proteger dessas ameaças, ele tem essa função que é protetiva, né? Então, se pensar, né, sobre essa emoção, ela vai ser importante para a gente poder entender esse lugar de estratégias que a gente pode alcançar para aquilo que a gente entende como ameaçador. E o medo, ele também vai trazer significados, né? Ele pode significar que eu me sinto desprotegido, que eu me sinto frágil diante daquela circunstância, ameaçado ou exposto, né? Então, olhar para o significado das situações ajuda também a gente a nomear. E aqui é importante a gente ressaltar o seguinte: vocês vão ver ao longo dos nossos encontros que eu vou ter muito cuidado para não usar emoções ruins, mas sim tentar trazer a perspectiva, né, de agradável ou desagradável. E por quê, né, é importante nós entendermos isso? Porque todas as nossas emoções, elas vão cumprir funções. Lembra que a função do medo é nos proteger? Se nós não tivéssemos medos, talvez a gente não tivesse nem sobrevivido enquanto espécie, porque nós teríamos nos lançado sem nenhuma perspectiva, né, de proteção, a gente não teria ponderado consequências. Então, o medo, ele foi uma emoção muito responsável por a gente continuar, principalmente, se perpetuando enquanto espécie, né, buscando formas de nos mantermos seguros, de nos mantermos saudáveis. Então, a gente vai aprendendo esses significados, a gente vai olhando para esses cenários, vai aprendendo a dar nome àquilo que a gente sente, porque no grupo das emoções desagradáveis, elas vão trazer sensações no nosso corpo que não são gostosas, né? Então, por exemplo, o medo, ele costuma vir muito acompanhado de um frio na barriga, né? E esse frio na barriga não é algo tão gostosinho assim de sentir, né? E nós vamos aprendendo a olhar para esses significados, a entender como o meu corpo está se comunicando comigo, né? Porque uma das coisas que, infelizmente, a gente costuma fazer é, por eu não ter aprendido que isso tem nome, qual é o significado dessa emoção, eu vou criando uma resistência e uma evitação a essa emoção. E na medida que eu evito, eu também não resolvo. Na medida que eu evito, eu também não consigo me conectar e entrar nesse viés mesmo de o que que eu faço a partir disso, né? Então, a gente evita a fim de não sentir. Então, ao longo, né, dos nossos encontros, vocês vão ver que eu vou convidar muito vocês a escutarem o seu corpo, a escutar, né, as suas sensações, a trazer esse viés mesmo de autoconhecimento, de como que eu estou funcionando dentro desses cenários, porque as nossas emoções, elas são a nossa primeira forma de comunicação, né? E elas servem para a gente como grandes faróis, assim, nos direcionando, né, para esse lugar, né, de se conhecer, de se escutar, de criar uma relação, né, mais próxima consigo mesmo. E
se o medo ele é uma emoção, né, que ele tenta me proteger, a gente também tem como lidar com as situações, né? E algo que eu gosto muito da gente conseguir associar é que hoje nós temos muitos medos relacionados, e também é um recorte, né, que eu gostaria de fazer aqui no nosso encontro de hoje, às nossas realizações, né? Como se nós não tivéssemos habilidades para poder resolver aquilo. Então, todas as vezes, né, que a gente precisou vencer algum medo, por quê? Por mais medrosa que você se ache, né? Por mais que você tenha aí colocado esse rótulozinho em você e se enxergar através dessa perspectiva, você já venceu algum medo seu ao longo da sua vida. Se você não viveu a vida inteira sem superar nenhum medo, seja o medo de escuro que você tinha lá quando criança, um medo de barata, alguma vez ao longo da sua vida você precisou vencer algum medo e aí você utilizou das suas habilidades para isso. Então, se o medo ele está tentando me proteger, por exemplo, de errar, de fracassar, de ser rejeitado, de ser exposto, a gente vai utilizar as nossas habilidades para a gente poder conseguir dar conta disso. Então, esse nosso primeiro exercício vai girar em torno disso, né? Pense em alguma dificuldade que você teve, em algum medo que você já sentiu e qual habilidade você utilizou para poder superar e dar conta, né, dessa situação. Como vocês sabem, a gente sempre vai ter é, tarefas de casa. E a gente sempre vai tentando também fazer esse regime, né, de conectar um encontro ao outro, né? E na tarefa de casa de hoje, eu gostaria que nós fizéssemos o seguinte, que você escrevesse no nosso último encontro, a gente falou sobre escrever sobre o nosso passado. Mas no encontro de hoje, eu gostaria que você escrevesse para o seu eu do futuro, colocando mesmo no papel tudo o que você gostaria que acontecesse na sua vida, né? Quais são esses sonhos que ficaram aí engavetados por conta desse medo? Quais são as tarefas que você vem adiando por você achar que você não está dando conta? Então, que a gente escrevesse para esse futuro com esse desejo, né, de realização, colocando esses sonhos, né, de volta, convidando eles a fazerem parte da nossa vida, tá bem? Desejo que hoje tenha sido um encontro proveitoso para vocês e lembre-se sempre, né? Os nossos medos, né? E as nossas emoções como um todo, elas servem para poder nos trazer ali. Comunicação, sabe? Para a gente entender tanto internamente quanto externamente, para a gente entender esse mundo, para a gente entender como a gente funciona. Então, nós não precisamos ter medo delas, mas sim entendê-las, né? Ouvi-las, acolhê-las. E aqui eu gostaria, né, antes de finalizar, de agradecer muito a uma amiga minha específica, que é a Lívia, né? A Lívia também é psicóloga. E a Lívia, ela é uma amiga minha que eu falei com ela, né, na última vez que a gente se encontrou, que a Lívia, ela me impulsiona muito a encarar os meus medos, sabe? A dar conta mesmo disso, a enxergar as minhas coragens também, as minhas potencialidades, as minhas habilidades. E eu desejo muito que vocês também consigam prestar atenção em quem são as pessoas ao entorno de vocês, né, que cumprem esse papel, porque elas são pessoas preciosíssimas, elas são as nossas pessoas curativas, e desejo também que vocês tenham atenção para serem as pessoas que incentivam os outros, sabe? Para ser as pessoas que botam ali uma luzinha nas coragens. Então, assim, Lívia, muito obrigada por você existir, não só na minha vida, mas na vida de todo mundo, porque, como eu falo para você, você é um grandíssimo presente. E desejo muito que esse tenha sido um encontro muito produtivo para vocês, viu? Um beijão e até a próxima.